E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse episódio do quadro Refazendo Animes, eu estou com a segunda parte do anime Seirei Gensouki. Para quem não assistiu a primeira parte, eu deixei ela aparecendo em um card aí em cima, e também vou deixar um link na descrição, onde você pode assistir uma parte que vem completa. As partes completas geralmente costumam sair no domingo. Então, desde os acontecimentos do primeiro vídeo, o pobre órfão já cresceu, se tornou forte, e agora parte da floresta gigantesca em que ele está, e vai para Yagumo, o local onde ele pretende aprender mais sobre sua mãe e talvez fazer uma vingança. 2 meses depois que o Ryu chegou na região de Yagumo se passam e ele não encontrou nenhuma informação sobre sua mãe. Em uma busca constante por informações, o protagonista vai até a pessoa mais conhecida nessa região. A pessoa é uma velha chamada Yuba, e ela é a líder de uma vila. Ao contar toda a história dos seus pais para a velha, a mulher abre um sorriso e diz que ela é a avó dele. Depois disso, a Yuba leva o Ryu até o túmulo dos seus pais. Nesse local, a idosa revela saber alguns segredos sobre o pai e a mãe dele, porém ela não pode contar, vacilona. Daí para o Ryu não ir embora sem conseguir mais informações sobre esse passado sombrio deles, a avó dele o convida para viver com ela durante um tempo. O cara aceita e no dia seguinte ele já consegue ver o conteúdo premiado de sua prima. Depois disso, ele faz um hangão usando suas artes espirituais. A comida que ele fez acabou sendo elogiada por todos. Após o almoço, a avó Yuba pede para que um garoto chamado Shin leve o Ryu para caçar com ele. O garoto diz que o Ryu é magro e provavelmente não vai caçar bem. Então a velha diz que o Ryu é forte. Daí o Shin vai lá e o leva para caçar. Durante a caça, o Ryu consegue pegar vários animais, e isso deixa o Shin muito triste. Ao chegar todo sujo na casa da vovó, o Ryu usa suas artes divinas para criar uma banheira top de luxo. As garotas ficam surpresas ao ver a banheira, já o Shin e os seus amigos ficam com inveja do Ryu. Com o passar do tempo, várias garotas começam a ficar interessadas no Ryu. Afinal de contas, o cara consegue spawnar uma banheira do nada. A Yuba, preocupada com a venda de arroz deste ano, pede para que o seu neto faça a escolta da carga, pois ela já viu que ele é bem forte, e obviamente ele aceita. Do nada, uma briga começa na vila. Quem estava arrumando briga era o filho do líder de uma vila vizinha. Basicamente, o cara gigante estava dando em cima da prima do nosso protagonista, e o Shin estava tentando protegê-la. Quando a velha chegou para acabar com a briga, o Shin já estava sendo enforcado. A velha manda o cara soltá-lo, e depois diz para essas pessoas que não fazem parte dessa vila ficarem em uma casa de hóspedes, e não saírem de lá até o dia seguinte. A velha só controlou sua raiva pelo fato do cara ser filho do chefe da vila vizinha. Quando esse cara aí tava metendo o pé, ele vê o Ryu parado e tenta derrubar o protagonista com um chute, porém quem acaba caindo é ele. Preocupado com a sua irmã, o Shin pede para que ela durma na casa da chefe da vila, e a velha permite. No dia seguinte, enquanto o Ryu treinava, as duas garotas foram lá perguntar o porquê dele praticar artes marciais além das artes divinas. Enquanto colocava sua roupa, o Ryu disse que ele ficou forte para proteger um certo alguém, mas agora ele treina por ele mesmo. Durante a noite, aquele cara escroto de antes invade o quarto das garotas querendo fazer merda. Quando o Ryu vê essa cena, ele tem um flashback da morte da sua mãe. Irritado, ele joga o cara para fora da sua casa e depois começa a socar a cara dele, com força, vontade. Ele só para de socar o cara quando alguém o segura. No dia seguinte, o protagonista pede desculpas por causar problemas, porém tá tudo tranquilo, as pessoas o agradecem e dizem que fariam o mesmo. Logo em seguida, um homem chamado Ayate, que estava nessa vila a trabalho, leva os 3 vacilões para um campo de prisioneiros. A velha Yuba também dá uma carta ao Ayate e pede para que ele entregue essa carta ao seu pai. E conforme o Ryu havia combinado antes com a sua avó, ele foi lá e ajudou a levar os grãos de arroz para a capital. Na capital, o Shin agradece o Ryu por ele ter salvo as garotas. Depois disso, o Ryu dá um passeio com a irmã do Shin e dá um presentinho para ela. Mais à frente, um homem estava tentando capturar uma garota. Ao ver a cena, o Ryu imobilizou o cara e salvou a garota. E quando os guardas chegam, ele mete o pé para evitar problemas. Enquanto isso acontecia, o Ayate entregava a carta de Yuba para o seu pai. A carta continha informações secretas sobre o Ryu. Depois que um homem chamado Gouki lê a carta, ele chama o Ryu para conversar na sua casa. O Gouki informa ao Ryu que eles eram subordinados da mãe dele. Basicamente, a mãe do Ryu era integrante da família real, e o pai dele era um guerreiro forte que conquistou o posto de guardião da princesa. Com o tempo, o guardião e a princesa se apaixonaram. Com o fim de uma guerra, o líder do reino inimigo desejou a princesa como sua esposa. Então, o rei de Yagumo mandou sua filha fugir junto com o homem que ela realmente gostava. Após contar a verdade para o Ryu, o Gouki pediu para que ele fosse conhecer o rei e a rainha. Obviamente, o Ryu aceita. Durante a conversa com o rei e a rainha, o Ryu conta que seu pai e sua mãe já faleceram. Segundo as memórias dele, o seu pai morreu quando ele era pequeno. Daí, quando eles tinham uns 5 anos de idade, a mãe dele foi assassinada por um homem. A pessoa que matou a mãe dele foi um homem chamado Lúcio. Curiosos sobre o Ryu, todos perguntam como ele sobreviveu depois disso. Então, ele conta todos os detalhes de sua vida, incluindo o fato dele ser um mendigo, o fato dele ter salvado a filha de um rei e depois ter estudado em uma escola onde todos o tratavam mal. Depois de sair de lá, ele viajou até Yagumo com o objetivo de vingar sua mãe. Preocupado com o Ryu, o rei pede para o garoto lutar contra o Gouki e demonstrar sua força. Durante a batalha, o Gouki fica animado a lutar contra o Ryu, então o homem tenta usar suas artes espirituais contra ele. Nesse momento, o nosso protagonista também usa o seu poder, e assim ele derrota o Gouki. Ao ver que o Ryu é forte, o rei pede desculpas por julgá-lo como fraco e o deseja boa sorte em sua jornada. De volta à vila, o Ryu informa a velha Yuba e a sua priminha que ele vai meter o pé em breve. Quando a Sayu diz
descobre que o Ryu vai meter o pé da vila quando a próxima estação chegar, ela primeiro fica triste e chora, mas depois ela começa a treinar para se tornar mais forte. Durante um festival da vila, a Sayu declara o seu amor pelo Ryu, e ele diz que não pode corresponder aos sentimentos dela. Mesmo a garota implorando, o protagonista diz que esse estúdio não tem investimento suficiente para animar mais uma garota além das que já tem, e das que vão ter. Então ele vai embora e a garota fica lá chorando, culpando o estúdio por tudo. Com a chegada do fim do outono, o Ryu se despede da velha Yuba, da sua prima e da Sayu. Depois ele mete o pé voando. Após voar bastante, ele chega na floresta em que ele deixou a Latifa. Lá ele recebe um abraço caloroso da garota. Daí, durante uma conversa com os grandes sábios da floresta, o Ryu diz que deseja construir uma casa que ele possa levar consigo em um espaço mágico, e os anciões diz que vão providenciar isso para ele. Ao voltar para casa com a Latifa, o Ryu se encontra com várias garotas e elogia cada uma delas. No dia seguinte, o nosso personagem principal acorda com uma menina de cabelo rosa nua na sua cama. Ele acorda a garota e pergunta quem ela é. Então a mina responde que ela é um espírito. No momento que a garota fala isso, o Ryu acaba se lembrando que esse espírito o ajudou quando ele ainda era pequeno. Tudo isso se confirma quando o espírito diz saber tudo sobre o Ryu, incluindo o fato dele também ser o Haruto. Porém, essa garota espírito não sabe nada sobre ela mesma, nem mesmo o seu próprio nome. Do nada, o Ryu tem um flashback aí de uma garota que é parecida com essa espírito, então o Ryu decide nomear a espírito de cabelo rosa como Aisha. Depois disso, em uma conversa com Adrias, todos descobrem que a garota que está ligada ao Ryu é boa em todos os tipos de artes espirituais. Para entender melhor o poder dela, Adrias pede para que o Ryu lute contra a Aisha. Durante a batalha, a garota espírito demonstra ter o mesmo potencial de batalha que o personagem principal. Após presenciar o poder da Aisha, Adrias diz que irá treiná-la, e os anciãos já dão a ela as suas boas-vindas a essa vila. Depois de um tempo na vila, o Ryu avisa que em breve irá meter o pé. Assim que ele diz isso, a Latifa fica meio triste. Durante a noite, quando o Ryu foi lá tomar um banhozinho, a Latifa apareceu querendo lavar as costas dele. Nesse momento, ele foi obrigado a aceitar, pois a garota ameaçou tirar suas roupas e tomar um banhozinho com ele. Enquanto lavava as costas do Ryu, a Latifa disse que se lembra de ser uma japonesa, e o Ryu disse que ele era um japonês chamado Haruto. Assim eles confirmam que ambos eram de Tóquio e que ambos estavam naquele ônibus. No dia seguinte, quando o Ryu estava partindo, os anciões da vila dão várias ferramentas, incluindo um teleporte portátil e um aparelho que muda a cor do cabelo. Antes de ir para o seu verdadeiro destino, o Ryu decide ir se encontrar com a Célia. Antes de se encontrar com ela, a história revela que a garota de cabelo branco terá que se casar com aquele guarda arrogante que uma vez bateu no Ryu. Durante a noite, o Ryu invade o dormitório da escola e vai até o lugar de pesquisas, onde a Célia ficava o dia inteiro. Ao abrir a porta, ele se depara com o local todo vazio. Então, com a ajuda da Aisha, o Ryu descobre que a Célia está no Palácio Real. Não só isso, mas ele também descobre que a garota está sendo obrigada a se casar com aquele cara escroto. A decisão do Ryu nesse momento foi de ir até a Célia e verificar se ela está bem. Na mesma noite, ele invade o quarto dela e a garota já parte para o abraço. Ao perguntar se ela está feliz com esse casamento, a garota expulsa ele do quarto e depois fica lá chorando sozinha. No dia seguinte, a Célia foi lá e vestiu uma roupa linda para se casar. Daí aquele nobre escroto chamado Charles teve uma atitude muito humilde com a Célia e trouxe suas 5 esposas para conversar com ela e acalmá-la. Quando o cara mete o pé, as outras mulheres do cara dizem para a Célia que pretendem tratar ela como uma inferior, pois ao se casar com esse cara, ela irá se tornar a 7ª esposa dele. A Célia, agindo como uma boneca, diz que vai aceitar esse tratamento de boas, tranquilo. Aturar vocês é tranquilo, pior aturar aquele cara lá. Do nada, a princesa chega querendo visitar a Célia, e comparando a altura entre as duas, a gente repara que a Célia sofre de nanismo, pois ela é mais velha que todos e ainda continua com a mesma aparência e altura de anos atrás. A princesa diz para a garota de cabelo branco que irá apoiá-la caso ela deseje se livrar desse casamento no futuro. Porém, agora, mesmo sendo uma princesa, ela não pode impedir esse casamento. Mais tarde, o escroto do Charles e a Célia começam um desfile público para os plebeus os admirarem. No momento que o desfile acaba, o Ryu aparece derrotando vários guardas para chegar até a garota de cabelo branco. Ao passar por cima dos guardas, o Ryu é confrontado pelos guardas da elite do reino. Mesmo os caras sendo fortes, eles acabam sendo amassados em questão de segundos. Em seguida, o Ryu mete um socão no Charles e depois finge pegar a Célia como refém. Enquanto todos se preocupam em como salvar a noiva, o Ryu pergunta se ela realmente vai aceitar esse casamento. Depois de muita conversa, a garota pede para que o Ryu atire dessa situação. Daí o nosso personagem principal pega a garota no colo e começa a fugir enquanto se defende do ataque mágico de vários guardas. Impressionado com a força do ladrão de mulher, aquele vilão chamado Reis lança um golpe trevoso e o Ryu também se defende desse golpe. Ao mesmo tempo que o Ryu fugia com a garota, o Charles estava sendo escroto com o comandante do exército mágico. Já o Reis, mesmo estando interessado no ladrão de mulher, ele não pode ir atrás do Ryu, pois o seu dever é ficar ao lado da família real. Já o Ryu, bom, ele está sendo perseguido por vários soldados montados em grifos, mas tudo isso está dentro dos seus planos. Para evitar ser alvejado, ele desce em um beco e deixa a Célia ao cuidados da Aisha. Enquanto elas fogem, o Ryu irá chamar a atenção de todos os soldados. Na hora que os guardas veem o sequestrador de noivas sem a garota, eles chamam por reforços e depois começam a atacar. Ao descer dos prédios para evitar os golpes de cima, o Ryu vai para a rua e começa a descer a porrada em vários usuários de magia. Segundo o próprio personagem principal, ele poderia resolver tudo isso com facilidade se ele não estivesse se contendo para não matar as pessoas. Do nada, o homem mais forte desse reino chega e manda todos os seus soldados recuarem. Por que ele fez isso? Porque ele vai derrotar
enfrentar o Ryu sozinho. Mesmo o protagonista desse anime sendo forte para um grande caramba, o homem mais forte desse reino acaba dando bastante trabalho. No meio da batalha, o homem para e pergunta o porquê do sequestrador de noivas não ter nenhuma intenção assassina. Irritado por ser subestimado, o homem ativa um poder na sua espada e faz um ataque bem chamativo no Ryu. A força do seu golpe quebrou as janelas e desenhou no chão o meu pá, quero dizer, arrombou o chão todo. O Ryu aproveita esse golpe chamativo para fugir e chegar até onde a Sally estava sã e salva. Do nada, vários raios coloridos começam a cair em diferentes pontos. Aí eu pensei, nossa, um inimigo fortão vai aparecer e vai ter uma batalha final. Sabe o que aconteceu? Várias pessoas do Japão, sei lá de onde elas vieram, foram convocadas nesse mundo. A Aisha, vendo isso, pediu para que o Haruto fosse lá e ajudasse essas pessoas. Haruto, Ryu, cada hora ela chama ele de um nome diferente. E a cena final do anime é basicamente o Ryu indo atrás de salvar mais humanos que foram enviados a esse mundo. Eu realmente não entendi o porquê do autor querer colocar a humanidade inteira para ser enviada para esse mundo, mas eu pretendo entender quando um dia uma segunda temporada desse anime sair, se é que um dia vai sair isso mesmo.